Queridos irmãos e irmãs, palavra de Deus para nós, a nossa vida, a nossa caminhada de fé, 18º domingo do tempo comum. Nós somos chamados então, nesse mês de agosto, que nós chamamos de mês temático, mês vocacional, celebrarmos a vocação. Além da vocação sacerdotal, que celebramos nesse final de semana, a vocação da família, que vamos celebrar no próximo final de semana, com o Dia dos Pais, vocação dos religiosos, depois dos catequistas, leigos, leigas, enfim, as vocações. Mas nós não podemos esquecer que a nossa primeira vocação é a vida. A nossa primeira vocação é a vida. Quem é que nos deu esta vida? Deus. Deus. Então nós não podemos esquecer disso. A nossa primeira vocação, a vocação à vida. Por isso que nós temos que cativar a nossa vida cada vez mais. Ou seja, melhorando a nossa vida, melhorando o nosso espiritual, melhorando a nossa caminhada de fé, melhorando a nossa conduta espiritual, tratarmos bem da nossa vida, do nosso coração, tratarmos bem da nossa saúde espiritual, corporal, diante de tantas situações que vivemos, neste mundo tão corrido, de turbilhões que vivemos no dia a dia, e muitas vezes esquecemos deste dom precioso que Deus deu a cada um de nós, que é a nossa vida. A vida que vem através desse Deus eucarístico, palavra, e muitas vezes maltratamos a nossa vida nessa correria, e muitas vezes maltratamos o nosso espiritual, não buscamos realmente beber da fonte desse Deus vivo, desse Deus ressuscitado, e aí vamos caindo em problemas, em situações, em doenças. Olha o mundo de hoje, a realidade que vivemos. A depressão é uma das doenças que estão aí e precisam ser tratadas. A medicina, a parte espiritual, a igreja, tudo isso ajuda. Mas por que caímos então? Porque esse mundo, essa caminhada, essa loucura muitas vezes que vivemos, essa correria. Eu dei aqui um exemplo, mas são muitos outros. O estresse, a irritação, a angústia, o medo. Quantas situações passamos e devemos se cuidar e tratar de tudo isso, com certeza, com muita seriedade. Então, as leituras desse final de semana são um alerta para nós, alerta para a nossa vida. Como estou tratando a minha vida? Primeira leitura, livro do Eclesiastes, Antigo Testamento. Já começa chamando a nossa atenção. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Vaidade das vaidades. O mundo hoje das vaidades, do eu. O mundo do eu, do perfeito. O mundo daquele que só o melhor vai vencer. O mundo que segrega, que divide. Esses são os melhores. Esses aqui não. Esses ficam à margem. O mundo que divide, aqueles que têm muito, são poucos. E aqueles que são muitos, que não têm nada. Essa divisão, essa situação que vivemos, social e econômica. Veja quantas situações passamos. Tudo por causa da vaidade do homem, do orgulho, do egoísmo. E onde queremos chegar com tudo isso? Há uma doença, como falei, há um problema? Há uma divisão na minha família? Há uma ruptura no meu lar? Aonde queremos chegar com as vaidades que o mundo nos apresenta hoje? Essa correria, esse vem e vai, desenfreado, onde não chegamos a lugar nenhum, pelo contrário, passamos mal, situações difíceis, atritos. E diz assim o texto do Eclesiastes, que nem mesmo de noite o homem consegue repousar o seu coração. Nem mesmo à noite ele consegue repousar o seu coração. Por quê? Por que muitas vezes nós deitamos e não repousamos? Por que ficamos ligados? Por que nós temos essa agitação muitas vezes que nos atrapalha
Porque falta, queridos irmãos e irmãs, cuidar da nossa vida. Ou seja, da vida que Deus deu a cada um de nós, da nossa espiritualidade, da Eucaristia, a comunhão realmente, no nosso dia a dia, na nossa caminhada de fé. Tirar as vaidades dos melhores. Não, nós caminhamos, nós vamos adiante, nós buscamos a oração, unidos, o perdão, a misericórdia. Não podemos se fechar em nós. Mas o melhor, somente o melhor vai vencer. Isso é a lógica do mundo, não é para nós. Claro que estamos inseridos nesse mundo, porém nós somos cristãos e temos que fazer a diferença. Temos que fazer a diferença. Ou seja, qual é essa diferença? Levar a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus no dia a dia da nossa vida. É isso que Deus pede a cada um de nós. No Evangelho, Jesus é chamado para um litígio, vamos colocar assim, um litígio, um problema de uma família, 2 irmãos brigando por uma herança, uma situação, e Jesus vai dizer assim: mas eu não sou juiz, aliás, eu falava ontem que herança, família e dinheiro não dá muito certo, essas três coisas. Normalmente não dá muito certo. Tanto é que Jesus é chamado. E ele vai dizer assim: mas eu não sou juiz. Eu não estou nesse mundo para julgar. Eu estou para falar para vocês sobre a ganância. Aí ele vai dizer assim: atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância. Veja o mundo de hoje novamente, a ganância do homem. De cada vez mais e mais e mais e mais. Aonde vamos chegar com tudo isso? Essa ganância desenfreada pelo poder, por exemplo. Onde nós vamos chegar com tudo isso? A realidade que passamos, os problemas que vivemos, a correria que temos no dia a dia. Claro que devemos trabalhar, é digno o trabalho. Claro que eu posso ter as coisas, não é pecado você ter as coisas, pelo contrário. Porém, eu não posso ficar escravo. E a minha prioridade é Deus na minha vida, para que eu possa ter a minha vida realmente, para que eu possa trabalhar. Se não for por Deus, fala a verdade, você não tinha levantado hoje da cama. Tá certo que está frio também. Mas se não fosse por Deus, nós não estaríamos aqui hoje. Se não fosse por Deus, nós não dávamos um passo. Veja como Deus é maravilhoso e Ele quer que a nossa vida seja plena. O que Ele vai dizer a cada um de nós? Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Ele não falou assim: olha, eu vim para que um grupinho aqui tenha vida, e aquele lá não. Eu vim para que essa parte aqui tenha vida, aquela lá não. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Esta vida vem de quem? De Deus, da Eucaristia, da sua palavra. Aí ele conta a parábola desse homem que trabalhou e guardou tudo nos seus celeiros, a sua riqueza. Ele viu que os celeiros eram pequenos, ele mandou derrubar todos os celeiros e construiu maiores e acumulou mais ainda. E aí uma hora ele falou: bom, agora sim, agora eu vou beber, eu vou comer, agora eu vou me divertir. E aí Deus fala assim: você é louco, essa noite eu tiro sua vida. Essa noite eu tiro sua vida. E aí? O que vai acontecer? Claro, repetindo, o trabalho é importante, claro que eu preciso trabalhar, claro que eu posso ter as coisas, porém, esta situação, esse acúmulo, essa situação que vivemos, as cobranças que temos no dia a dia, e tem que trabalhar, e tem que estudar, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que bater meta, e nós vamos chegar aonde? Claro, temos que trabalhar, tem que estudar, tem que bater meta, porém, eu preciso ter a minha vida, primeiramente, voltada para Deus. Não posso se esquecer disso.
E nós temos isso conosco. Muitas vezes achamos que se nós não estivermos ali, não vai funcionar. Não vai dar certo. Se eu não estiver ali, não vai. Se eu não estiver ali, não vai acontecer nada. Isso muito no meio corporativo, né? As pessoas se apegam ao trabalho. É até compreensível, porque a pessoa se dedica à empresa, se dedica ao trabalho. Aí ela fala assim, bom, olha, se eu não estiver aqui na empresa, nessa situação aqui, não vai sair nada, viu? Porque o que eu faço, outro não vai fazer. Outro não vai fazer? Outro vai fazer sim pela metade do preço que você fazia. Ainda você vai ser ruim e o que chegou agora vai ser bom. Não pense assim. Outro vai fazer sim. A questão de sermos insubstituíveis, isso não existe. Isso não existe. E como eu falei ontem também, não adianta ser o homem mais rico do cemitério. Não resolve. Quem está enterrado é muito rico esse senhor aqui. Agora estão brigando aí pela herança. Cuidemos da nossa vida. Deus pede hoje a cada um de nós, queridos irmãos e irmãs, nos revestirmos do novo homem. Segundo a leitura, busquemos as coisas do alto, não as coisas rasteiras do mundo que nos oferece, mas sim as coisas de Deus em primeiro lugar. Isso nos traz vida nova. Revestir do homem novo, não do homem velho, viciado, não, com coisas ruins, o homem novo. Ou seja, esse Espírito Santo que nos vem do batismo, através do batismo, e aí sim eu vou caminhando, e assim eu vou dando valor às pequenas coisas que de repente foi escapando da minha mão. Por que os casais têm conflitos? Por que as famílias têm conflitos? Estão parando para refletir, estão parando para comer juntos, estão falando um para o outro, eu te amo, eu gosto de você. Ou nessa correria não dá mais tempo de falar isso para ninguém? Será que estamos dizendo para a nossa família, para os filhos, para os pais, olha, eu te amo, olha, eu gosto de você, olha, eu quero ficar mais perto de você. Ah, padre, mas não dá tempo, eu já levanto cedo, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu só vou ver a minha família à noite, aí eu chego e já estão dormindo. Mas materialmente está tudo certo, está tudo suprido. Materialmente. Espiritualmente, como é que está? E a parte sentimental, do amor, da caminhada com Deus, a família que perdoa, que tem misericórdia. Busquemos as coisas do alto para a nossa família em primeiro lugar. Busquemos as coisas do alto para continuarmos a nossa caminhada de vida, para que Deus dê força para nós, que possamos nos amar uns aos outros como Ele pede a cada um de nós, nesta caminhada, que o Senhor realmente traga a cada um de nós esta força, e Ele traz através da sua palavra, através da sua Eucaristia, para continuarmos a nossa missão.